Quem não se lembra do clássico Padre do Balão? Outro folclore da cultura brasileira, assim como a Grávida de Taubaté, que eu particularmente não estava no hype quando foi lançado. Eu fui conhecer mais tarde só por causa da internet, que cá entre nós ela não perdoa ninguém. João Tomás aqui de novo para trazer mais um vídeo no canal de histórias favorito do My Conquister, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da história do Padre do Balão. Então, se gostou do tema, já deixa o like para ajudar a firma a crescer e vamos pro vídeo. Adelir Antônio de Carli nasceu em Pelotas em 1967, mas quando ele era criança ele se mudou para Paranaguá, no Paraná, junto com toda a sua família. Lá foi onde ele basicamente cresceu e na sua juventude ele começou a trabalhar em um posto. E nesse posto ele tinha contato com diversos caminhoneiros, onde ele fazia amizade com esses caminhoneiros e ficava fascinado pelas suas histórias. Histórias de perigo, de superação. Às vezes a gente tá num local cheio de pessoas e a gente nem chega a pensar que cada uma daquelas cabeças ali tem sua própria história, das quais muitas, muito provavelmente, são piores que a sua. Bom, e todo esse amor que ele foi apegando durante sua juventude trabalhando naquele posto, ele desejou ser caminhoneiro. Só que ele não conseguiu tirar a carteira de motorista porque ele tinha um problema na vista. Então, ele começou a desenvolver o outro lado das coisas que ele gostava de fazer, que envolvia mais espiritualidade e religião. No caso, ele começou a estudar para ser padre. E por causa do carinho que ele tinha com os caminhoneiros, ele ia defender uma bandeira lá dentro da igreja, a Pastoral da Rodoviária, que é meio que a protetora dos caminhoneiros. O tempo foi se passando e Adelir completou seus estudos, começou a ser padre ali pela região e ficou um pouco famoso com as pessoas. E lá por 2006 ele teve um contato com um esquema podre que buscava diminuir a quantidade de moradores de rua de Paranaguá. E o esquema funcionava da seguinte maneira: esses moradores de ruas eram convencidos por pessoas que prometiam comida melhor, moradia melhor e mais segurança. E assim, eles eram pegos e levados para outras cidades muito distantes de Paranaguá, em média cerca de 100 e poucos quilômetros, o que fazia ficar impossível de um desses moradores voltar algum dia, já que eles não tinham meio de locomoção, eles não tinham nem chinelo direito. Seria um caminho até mortal talvez, porque durante o dia era muito quente e eles teriam que andar pelo asfalto. E durante a noite era muito frio e eles não tinham nada para se agasalhar. Ou seja, eles ficavam na cidade em que eles eram deixados, simplesmente esquecendo da vida antiga que eles tinham, dos familiares que eles tinham lá por Paranaguá, já que ninguém nunca mais sabia onde é que a pessoa tinha se metido. E o nosso querido padre já tinha visto uma movimentação estranha desse esquema na cidade. Ele já tinha visto que algo não estava certo, mas ele não sabia exatamente dizer o que. Até que teve um cara de 62 anos que fez todo o percurso da onde ele foi deixado de volta para Paranaguá. O padre conseguiu ter contato com essa pessoa que contou a história e era o que ele precisava para denunciar esse esquema. E depois de investigado, descobriram que esse esquema rolava em diversas outras cidades ali pela região e que vários moradores de rua dali de Paranaguá já tinham vindo de outra cidade e que depois iam para outra de novo num puto esquema problemático. E como a religião tem muita força, a denúncia do padre ajudou a combater esse tipo de prática, fazendo com que diversas pessoas influentes até fossem presas, ou seja, o padre arranjou briga com gente grande. E por causa desse ato de ajuda aos necessitados, o padre foi ficando famoso ali pela região. Sempre quando tinha algum projeto que o padre estava envolvido, de seja arrecadação ou coisa do tipo, as pessoas tentavam ajudar. Se não conseguiam ajudar com dinheiro, ajudava com divulgação, boca a boca. Ah, sabia que o padre está precisando de dinheiro para fazer tal coisa? E assim o pessoal se reunia para ajudar. E por causa dessa mini fama que ele teve ali pelo bairro, ele viu que se ele fosse ainda mais famoso, ele conseguiria ajudar ainda mais gente. Logo, ele caçou alguns meios de buscar mais atenção para seus projetos sociais das quais ele atuava. E como a gente sabe, ele achou um jeito bem diferente de chamar a atenção. E para ficar ainda mais famoso, ele pegou uma ideia muito antiga. Uma ideia criada em 1982 por Larry Walter. Larry, até onde se tem registro, foi o primeiro cara a fazer essa modalidade ou essa coisa que eu nem sei te dizer o que é. Que consiste em amarrar vários balões de uma cadeira e voar nela. A princípio parece simples, né?
Mas nem pro Larry lá em 1982 tinha dado muito certo, porque a pretensão dele era chegar aos 100 metros de altura e depois descer. Só que logo depois de subir ele chegou aos 5.000 metros, mas ele não morreu. Eu chamo isso de sorte, e os outros caras ainda vão tentar fazer de novo. E várias pessoas de 82 pra cá tentaram entrar nessa modalidade e quebrar esse recorde de 5.000 metros. Um deles foi o nosso padre do balão. E antes da tentativa da qual ele ficou famoso, ele já tinha voado. Ele já tinha voado bastante. Da puta! Ele já tinha ido da cidade de Ampere, do Paraná, para Santo Antônio, na Argentina, voando com 600 balões amarrados na cadeira, e foi um voo bem longo, que durou cerca de 5 horas. 5 fucking horas sentado em uma cadeira com balão voando de lá pra cá. O cara é louco. E eu acho que por essa vez ter dado certo, ele pegou aquela confiança e falou: ah não, isso já é mole pra mim, agora eu vou maior, agora chama todo mundo. Vou fazer história. Na cabeça dele a ideia não era mais tão retardada assim, mesmo ainda sendo. Então chegou o grande dia do voo, 20 de abril de 2008. E tinha gente pra caralho em volta. Tinha pessoas, emissora de TV, população ali da região, população de fora da região, todo mundo querendo ver ele pegando voo em uma cadeira com diversos balões. Uma galera enorme. E pior que o cara tava preparado, hein? Ele tinha paraquedas, roupas impermeáveis, comida para 5 dias, água potável, 2 telefones, GPS, colete salva-vidas, além de ter feito curso de sobrevivência, de alpinismo, curso de diversas coisas para caso alguma coisa desse errado. Era um negócio que tinha tudo para dar errado, mas ao mesmo tempo tinha tudo para dar certo, porque o cara estava preparado. Então, resumindo, o plano dele era o seguinte: ele queria quebrar todos os recordes envolvendo essa modalidade. Ou seja, passar dos 5.000 metros de altura e passar por todo o Paraná, que seria a distância adequada para ele quebrar esse recorde. Mas o céu aquele dia estava meio nublado, estava bem feio. E o pessoal disse para ele não ir porque seria perigoso, já que ninguém conseguiria acompanhar ele lá no alto por causa das nuvens e etc. Mas o bicho foi teimoso, como já estava todo o público ali, ele falou: não, vai ser hoje, iremos voar. Teimoso. Pouco tempo depois de sair do chão, ele já tinha alcançado os 6.000 metros e quebrado o primeiro recorde. Só que quando ele estava lá em cima, o vento mudou de direção e as coisas começaram a sair do controle. Ele entrou em contato com o pessoal do chão 2 vezes. Uma dizendo que estava tudo tranquilo e que a outra, algumas coisas não estavam funcionando. Como por exemplo, o GPS ele não conseguia mexer e um dos celulares estavam com pouca bateria. Como é que leva um celular com pouca bateria para esse cara, mano? E depois desse segundo contato, por causa da direção do vento, ele não foi encontrado mais. Já no dia seguinte ele foi dado como desaparecido e uma tropa se moveu para tentar encontrar ele. Sendo eles a Marinha, a Aeronáutica, um avião da FAB, diversos voluntários que tinham seus próprios barcos foram atrás dele, a polícia também foi atrás dele, começou uma puta investigação para tentar descobrir o paradeiro dele. E 72 horas depois de começar as buscas, o avião da FAB desistiu de encontrar ele. Pouco tempo depois, a Marinha e a Aeronáutica também desistiram e deram ele como morto. Continuou por mais um pouquinho de tempo alguns voluntários ali passeando com seus barcos para ver se encontrava alguma coisa, mas nada. E como eu falei, ele queria cruzar o Paraná. Ele estava na ponta do Paraná e queria ir para o norte, em direção a São Paulo, mas foram encontrados balões ali pelo mar de Santa Catarina. Ou seja, essa mudança do vento fez com que ele fosse o caminho contrário do que ele queria ir. E 3 meses depois foi encontrado o corpo do padre por um navio ali da Petrobras, perto da Baía do Rio de Janeiro. Ou seja, ele só queria atravessar o Paraná, e de uma ponta do Paraná até para outra. Parte dos balões foi encontrado em Santa Catarina e metade do corpo dele foi encontrado no Rio de Janeiro, para vocês verem como foi as coisas. E detalhe, só metade do corpo dele foi encontrado, metade do corpo para baixo. E por causa disso, pela decomposição avançada que o corpo já estava tendo, ninguém sabia se era o Adelir realmente ou não, apesar das roupas daquele corpo estar usando bater com as que o Adelir foi desaparecido. Então mais tarde foi feito um exame de DNA que comprovou que aquela metade era parte do corpo de seu Adelir. E assim se finalizou a história do nosso querido padre do balão,
que foi tentar fazer algo para chamar a atenção de todo mundo, para as pessoas verem as suas causas pelas quais ele lutava, mas que acabou falecendo no meio disso. E que na internet, o motivo de sua morte virou uma história engraçada. Mas apesar disso, nós aqui do Projeto Secreto damos um selo de herói para esse cara que morreu lutando pelas causas das quais ele acreditava. Uma salva de palmas. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreve no canal, porque se tu assistiu até aqui é porque tu gostou. Tem outros vídeos também relacionados aqui no canal, nessa mesma pegada, então eu sei que tu vai gostar, só escolhe um aí. Minha recomendação, o vídeo do menino do Acre. Vocês sabem o que aconteceu depois dele ter desaparecido? Ele voltou, mano. Assiste lá o vídeo pra vocês saberem o que aconteceu. E sem mais, meu nome é João Tomás e esse é o Projeto Secreto.